Bom, então agora está oficialmente gravando e é um prazer, né, receber o professor Ricardo Sturani para o seminário de hoje. O professor Ricardo, ele teve a formação dele na Escola Normale Superiore, trabalhou com o professor Michele Maggiore e após o doutorado dele, ele fez estágios de pós-doutorado na Universidade de Helsinki, na Universidade de Genebra e na Universidade de Urbino. Em 2013, ele veio para o Brasil como jovem pesquisador no IFT da Unesp e ficou até 2016 por lá e depois mudou-se para Natal para assumir o posto de professor visitante no Instituto Internacional de Física, no IIP, né, onde permanece até hoje. Ele é membro da colaboração LIGO e hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre a astronomia das ondas gravitacionais. Então, Ricardo, a palavra é sua e agora eu fico mudo também. Obrigado, Humberto, pelo convite, pela apresentação. É um prazer dar essa palestra. Então, eu tenho 40 minutos. Quanto? Você tem o tempo que você precisar, não tem... Ah, muito bem. Então, pego na bebida, porque vamos ficar aqui até a tarde. Ah, não, sem brincadeira. Então, vocês todos sabem que ondas gravitacionais foram detectadas, não foram observadas. Agora já passaram quase 4 anos e meio, quase 5, desde a primeira detecção. E o objetivo dessa palestra é dar, talvez para muitos entre vocês, essa palestra não acrescentará nada, mas a ideia é dar as ferramentas básicas para entender qual é a física que se pode extrair, a física, astrofísica, cosmologia, física fundamental, que se pode extrair a partir dessas observações. Então, já que sou como formação, mesmo trabalhando na análise de dados agora, sou teórico de formação, vou começar com uma slide teórica, só para dizer do que estamos falando do ponto de vista fenomenológico quando falamos de ondas gravitacionais. Não? A gravidade é responsável pela atração dos corpos, não? Isso é claramente o fenômeno mais evidente. Não? A gente está atraída pela Terra, a Terra é atraída pelo Sol, a Luna é atraída pela Terra e tudo mais. Mas a gravidade também é responsável pelas ondas. Não? Então, se você pega as perturbações da métrica e corta a parte temporal e fica só com a parte espacial, o que acontece é que a métrica, as ondas gravitacionais provocam uma mudança das distâncias medidas nas coordenadas espaciais. Isso significa que, por exemplo, se o objeto que é a fonte da onda gravitacional está longe de você, perpendicularmente à tela do seu computador, ele dá uma força newtoniana, uma força gravitacional, que é ao longo na direção da distância entre você e a fonte. Por enquanto que as ondas gravitacionais provocam um efeito perpendicularmente a essa distância. Isso significa que se o objeto, como falei, não, é longe de você, perpendicularmente à tela do seu computador, uma série de partículas de testes colocadas num círculos, eles viram de uma forma elíptica, isso claramente é fortemente exagerado, para efeito da onda gravitacional. Então, a onda gravitacional provoca um deslocamento perpendicularmente ao vetor que marca a distância entre você e a fonte. Então, é algo fundamentalmente diferente, não, do efeito da força gravitacional newtoniana, que é longitudinal. Isso é um efeito transversal. É exatamente o que acontece nas ondas eletromagnéticas, não? Você tem a força de Coulomb, que é ao longo que dá uma aceleração ao longo da distância, depois tem as ondas eletromagnéticas que provocam um deslocamento no plano perpendicular ao vetor que denota a distância entre você e a fonte. Então, se as ondas gravitacionais provocam esse deslocamento no plano perpendicular à direção de propagação, agora vou mostrar um pequeno vídeo que explica como essas foram detectadas. Então, a ideia é de construir um interferômetro. Um interferômetro é uma régua muito precisa. Deixa interromper o compartilhamento por um segundo para lançar um vídeo. Agora.
vou ter que compartilhar outra tela. Isso. E esse vídeo, vamos... Aqui tem um laser, imagino que você está vendo o laser, tem um beam splitter. Então, a mesma luz laser, a luz coerente, é dividida em dois feixes, ela vai até o fundo de um braço, de alguns quilômetros de distância, 3, 4 quilômetros, bate no espelho, volta no beam splitter e é recombinata. A luz recombinata tem un'intensità che è una medida diretta da differenza di fase dos dois feixes de luz que viajaram em dois braços perpendiculares. Então, se os espelhos no fundo dos dois braços se deslocam, e isso é o efeito da onda gravitacional, eles provocam um dephasing na luz recombinata. O dephasing na luz recombinata é medido diretamente por uma variação da intensidade da luz recombinata. Então, um interferômetro é uma régua muito precisa, a régua que mede a una mudanza da distanza entre due bracci e una differenza di distanza entre due bracci vai creare una differenza di intensità da luz recombinata. Essa intensidade da luz recombinata, então, é uma medida direta da onda gravitacional. Agora, vamos voltar à apresentação. Isso. Na verdade, o observatório é um pouco mais complicado que isso, porque espero que vocês vejam meu mouse, né? Em cada braço tem uns espelhos que fazem uma cavidade para o Isso significa que um feixe de luz dá um bate-volta várias centenas de vezes antes de ser recombinado. Então, mesmo o braço, esse braço físico do interferômetro, sendo de alguns quilômetros, na verdade, um fóton antes de sair percorre a ordem de milhares, centenas, milhar de quilômetros. E a tecnologia atual permite uma sensitividade, uma medida do mínimo phase shift, da mínima mudança de fase da luz que percorreu dois braços, de 10 a menos 8. Se você joga dentro a lambda, que é a wavelength, o comprimento de onda do laser, que é em torno de 900 nanômetros, está no infravermelho, no caso do LIGO, você vê que a mínima delta L que pode ser medido é de 10 a menos 15 metros, dividido pelo número de quicos que a luz dá em cada braço. Então, esse interferômetro pode medir menos 10 a menos 15 metros é o tamanho do núcleo do átomo. É uma régua tão precisa que pode medir com uma precisão inferior ao tamanho do núcleo do átomo. Isso claramente porque não vai medir a posição de um núcleo de um átomo. Vai medir a posição média de uma superfície macroscópica do espelho, uma superfície de 1 centímetro quadrado do espelho. Então, isso é tudo o que eu vou falar mais ou menos sobre os aparelhos. E eu vou lembrar uma coisa importante. Então, se a luz, o que mede esse interferômetro é uma mudança diferencial da posição de dois espelhos. Isso significa que se a luz chega, por exemplo, a 40, no plano do interferômetro a 45 graus, vai afetar de um jeito simétrico dos espelhos, então não dá para observar a onda gravitacional. Então, isso significa, vamos pular slide, que, por exemplo, para os interferômetros LIGO em Livingston e LIGO em Hanford, a intensidade da luz recombinata mede uma perturbação gravitacional, que é uma combinação das duas polarizações, e essa polarização depende da orientação geométrica do detetor. Por exemplo, a intensidade máxima, aqui é o interferômetro que está no estado da Louisiana. Se a onda gravitacional chega exatamente perpendicularmente ao interferômetro, a intensidade é máxima. Se chega nessa posição a 45 graus, tem o interferômetro é cego. Esse aqui é marcado com verde. Vamos mostrar a meia quadrática da projeção das duas polarizações na slide seguinte. Isso para o interferômetro LIGO Hanford, isso para o interferômetro LIGO Livingston, isso para o interferômetro Virgo que está na Itália. Então, intensidade máxima para a luz que chega perpendicularmente ao interferômetro. 4 direções cegas, que correspondem a 4 direções que são simétricas, que estão no plano do interferômetro, e que chegam a 45 graus respeito ao braço. Então, os braços são completamente simétricos respeito à chegada da onda. Então, o interferômetro é cego para aquelas 4 direções. Isso para o interferômetro LIGO que está em Livingston, a orientação é bem parecida. Isso para o interferômetro que está na Itália, tem 4 direções cegas, tem intensidade máxima, se a
a onda gravitacional chega para cima ou chega para baixo, a mesma coisa. Então, isso para dizer que os interferômetros são observatórios que não são direcionais, eles podem ver a quase totalidade do céu, mas a quase totalidade porque tem algumas direções secas, que correspondem à incidência a 45 graus respeito a 2 braços. Então, isso é tudo o que queria falar sobre o observatório. É importante saber isso para ter ferramentas para interpretar os resultados. Então, vamos dar um resumo dos resultados. Isso são fotos verdadeiras do interferômetro. Acima na esquerda tem o LIGO no estado de Washington, Hanford. Acima na direita tem a foto do interferômetro LIGO em Livingston, no estado da Louisiana. E aqui embaixo, na esquerda, tem o Virgo, na Itália. A torre de Pisa está para lá. Então, tiveram a prima tomada de dados, que começou em setembro de 2015, a histórica, que deu a primeira detecção. Em total, nessa 4 meses de dados, claramente 4 meses não corresponde a 4 meses de tomada de dados não corresponde a exatamente 4 meses de tomada de dados. Mais ou menos, a metade do tempo, os interferômetros estão ligados. Então, em 4 meses você tem mais ou menos, um pouco menos que 2 meses de dados. Só 2 LIGOs estavam funcionando e tiveram 3 detecções. Na segunda tomada de dados, que começou em dezembro de 2016 e durou até agosto de 2017, mas só o último mês se juntou ao Virgo, até o julho de 2017 foram só 2 LIGOs, detectou 3 buracos negros, só 2 LIGOs, mais 4 binary black hole juntamente com o Virgo, então 7, mais uma dupla de estrela de nêutron. Então, em total, 8, mais os 3 eventos do 1, em total, 11 eventos. Desses 11 eventos, 5 foram em coincidência tripla, e o restante em coincidência dupla. Depois tive a terceira tomada de dados, que foi dividida na parte A e na parte B. Em princípio, a terceira tomada de dados tinha que durar 1 ano. Então, a primeira tomada de dados começou em abril de 2019 e acabou no final de setembro de 2019, 6 meses. Todos os 3 detectores tiveram 1 mês planejado de pausa, e depois em novembro tinha que recomeçou, novembro de 2019, e tinha que acabar no final de abril, mas a causa do Covid foi interrompida 1 mês antes. Então, o 3B durou só 5 meses, não 4, não 6. Tiveram mais que 50 candidatos em O3A e B. Eu falo candidatos, não detecções, porque a publicações com a confirmação das detecções de O3A e O3B ainda não apareceram. A publicação do resumo de todos os detectores de O3A vai aparecer daqui, acho, no começo de agosto. A publicação relativa às detecções de O3B, então mais 5 meses de dados, vai aparecer, acho, no começo do ano que vem, no começo de 2021. Estava planejado que em abril de 2020 o CAGRA teria se juntado ao 2 LIGO e o Virgo, mas, como falamos, não? Como todo mundo sabe, a causa do Covid foi interrompida 1 mês antes, então o CAGRA começou sozinho em abril, mas com uma sensibilidade não suficiente a alcançar fontes extragalácticas. E até o final dessa década vai ter um 5º interferômetro, o indiano Índigo, que entrará na colaboração. E a 4ª tomada de dados, ou 4, é planejada a começar no final do ano que vem. Então, novembro e dezembro de 2021, bom, se o Covid dá uma relaxada, esperamos que daqui a 1 ano e meio tudo vai se normalizar. No final de 2021 vamos ter o começo de O4, a quarta tomada de dados. Agora vamos falar um pouco sobre a física das fontes. Então, essa slide tem muita informação. Vamos tentar navegar vocês entre essa informação para vocês não se perderem. Então, a ideia é que a equação de Einstein relaciona a perturbação da métrica, HIJ, a fonte. Em particolare, que caratteristica da fonte? Um quadrupolo. Um quadrupolo é o momento segundo da massa. Então, você integra a densidade de massa vezes x², isso dá um quadrupolo.
claramente la perturbação da onda gravitacional sem dimensões deveria ser algo do tipo Gm dividido R, o quadrupolo é massa vezes comprimento quadro, então tem duas derivadas para dar a boa dimensões. Então, H é proporcional a G, derivata segunda do quadrupolo, dividido pela distância, naturalmente. O sinal é inversamente proporcional à distância da fonte. Então, olha aqui, primeira coisa. A derivata segunda do quadrupolo é da ordem m vezes v quadro, onde v é a velocidade típica da fonte, dos componentes da fonte. Então, a fonte da onda gravitacional é a energia cinética do sistema, que normalmente é bem menor que a massa. Né? Então, Gm dividido D, que é o potencial newtoniano dessa fonte, é bem maior que a amplitude da onda gravitacional, que é Gm quadro dividido D. Bom, tem um fator eta, que é esse razão de massa simétrica, que é de ordem. Então, imagina, estamos detectando fontes extragalácticas, cujo sinal é menor que o potencial newtoniano. É obviamente absurdo tentar detectar um potencial newtoniano num objeto estelar extragaláctico. Mas por que não é absurdo detectar a onda gravitacional emitida por um objeto estelar extragaláctico? Bom, porque esse sinal é modulado por um fator oscilante. Então, a gente não detecta um fundo constante, mas esse fator oscilante, attraverso daquela modulação da intensidade da luz do interferômetro. Esse fator oscilante que é crucial para a detecção de uma quantidade tão pequena. Qual é a típica frequência? Bom, por dois objetos, estamos falando de um sistema binário, naturalmente, dois objetos rodando um em torno do outro, por exemplo, objeto de massa estelar a uma distância de dezenas de quilômetros, podemos chegar até o kHz, a frequência máxima até o 10 kHz. Claramente, um objeto de massa estelar tem um tamanho mínimo, então uma frequência máxima, a qual pode emitir. E a velocidade típica, quando estão perto, a essa distância de algumas dezenas de quilômetros, pode atingir uma fração não despreciável da velocidade da luz. Então, estamos verdadeiramente vendo um objeto astrofísico, de algumas vezes a massa solar, acelerado até a velocidade da luz, chocando um acima do outro. É como ter um LHC que choca não prótons, mas choca buracos negros. Depois, muito importante para a interpretação cosmológica dos resultados é que essas duas polarizações, como eu falei, não? As duas polarizações são projetadas no detector, aquela pattern function que eu falei, não? Que é a direção que dá uma direção cega quando a onda gravitacional chega a 45 graus no plano do interferômetro. Agora tem um outro fator geométrico completamente independente daquele que falei na página anterior. Esse fator geométrico é devido ao fato que o plano da órbita pode não estar alinhado com o plano do interferômetro, claramente. Então, se esse θ é o ângulo entre o momento angular, então a direção perpendicular ao plano da órbita, e a direção de propagação. Se esse ângulo não é zero, se esse ângulo é zero, a intensidade é máxima. Se esse ângulo, por exemplo, é π dividido 2, vamos matar uma das duas polarizações e vamos ter a metade da primeira polarização. Não? Esse ângulo π meio significa, por exemplo, que estamos olhando o plano da binária exatamente na direção do plano da binária. Então, estamos sensíveis só a uma das duas componentes do moto no plano da binária. Então, estamos matando a metade da intensidade. Ao contrário, se θ é igual a zero, estamos olhando o plano da binária perpendicularmente e significa que temos a intensidade máxima. Isso é diferente das ondas eletromagnéticas, não? Onde, se você olha na direção sem azar, na direção ruim, você perde todo o sinal. Aqui, você nunca perde todo o sinal, tem sempre um sinal diferente de zero por qualquer direção respeito ao plano da órbita, mas tem uma pequena modulação, de um fator 50%, a segunda, se você está olhando perpendicularmente ou no plano da órbita. E depois tem a intensidade que é proporcional à massa do sistema, claramente, a energia cinética do sistema, e depois tem esse fator oscilante, que oscila no tempo, e que depende da massa do objeto, da razão de massa, dos spins e tudo mais. Mas, principalmente, depende da massa do objeto e da razão de massa. O que é importante é que essa fase, se a gente expressa isso na função do tempo da fonte, é isso. Se a gente expressa no tempo do observador, tem que colocar um fator 1 mais z, um fator Redshift relativístico. Então, o que é possível medir pelo comportamento da fase não é a massa, mas a massa vezes 1 mais z.
se a gente multiplica também para fora 1 mais z, 1 mais z, a gente tem que a amplitude depende dessa redshifted mass e depende da distância luminosa. Então, olha aqui, a gente tem uma medida da redshifted mass a partir da forma da fase oscilante e tem uma medida. Então, a redshifted mass é medida, e depois tem uma medida da amplitude. Então, a medida da amplitude dá uma combinação do ângulo e da distância luminosa. Não consegue medir separatamente a distância luminosa ou o ângulo, ao menos de poder medir independentemente as duas polarizações. O que não foi possível até agora, simplesmente porque para medir as duas polarizações é preciso que os interferômetros sejam bem sensíveis é preciso de 2 interferômetros orientados diferentes. Os 2 LIGO são orientados do mesmo jeito, então eles medem a mesma combinação de H mais HX. O Virgo é orientado diferente, mas normalmente tem uma sensibilidade menor, então não dá uma boa resolução para distinguir o que é H mais HX, então não dá uma boa resolução para distinguir o que é o cosseno de θ e o que é a distância luminosa. Okay, então, toda a explicação foi um pouco técnica, mas necessária para entender os resultados. E daqui para frente eu vou falar sobre os resultados observacionais. Acho que isso é um bom ponto para abrir. Acho que você ia falar que era um bom ponto para fazer perguntas. Bom, há algumas perguntas no chat, do Luiz Mickey. E a primeira pergunta é: você disse que o Kagra já começou a tomada de dados com sensibilidade inferior ao LIGO. Ele quer saber quantas vezes menor essa sensibilidade. Agora não lembro de cabeça, mas, por exemplo, não conseguiria haver uma fusão de estrela de nêutrons fora da nossa galáxia. Então, eu vou falar depois, mas as fusões de estrela de nêutrons são muito raras, acontece uma vez cada 100 mil anos por galáxia, então não dá para ver uma fusão de estrela de nêutrons ainda. Tem que aumentar, é planejado que eles aumentem, acrescentem o horizonte onde eles conseguem ver do fator 100 a regime. Então, eles estão bem no começo ainda. O que estou dizendo é que estão desenvolvendo o hardware e ainda não dá para fazer astrofísica com os resultados deles. Ainda, mas é só o que está. O LIGO e o Virgo levaram 10 anos, né, para chegar à sensibilidade que eles têm agora. O Kagra começou agora, então é normal. E a segunda pergunta dele é: qual foi a vantagem de escolher os 2 LIGOs alinhados? Boa pergunta, né? Porque o ponto tem a desvantagem que falei, não? Que os 2 alinhados medem a mesma combinação de H mais HX, então não consegue distinguir o que é distância luminosa com o que é θ. Isso vai ter importante consequência pela cosmologia. Mas é importante ter ao menos 2 detectores alinhados. Por quê? Porque se você tem só um evento, um detector, você nunca vai saber se foi uma flutuação do ruído, ou se foi um ruído ambiental, não sei, um carro passando na rodovia perto, alguém batendo na parede do observatório. É preciso ter 2 detectores bem afastados a milhares de quilômetros, que tem um ruído local bem decorrelado, e olhar as detecções em coincidências. Porque se com um só detector, nesse nível que estamos olhando, tem muito ruído, então não dá para distinguir os sinais astrofísicos de ruído. Inclusive, não, tem 2 tipos de ruído. Tem um ruído do aparato experimental, e tem o ruído que são verdadeiros sinais, mas não sinais astrofísicos, não? Como falei, até as nuvens, um avião passando acima do observatório, ele pode gerar um sinal. Então, tudo isso são verdadeiros sinais, mas que não tem nada a ver com ondas gravitacionais. Então, é preciso separar esse tipo de sinais dos sinais astrofísicos, e isso é possível de um jeito eficiente, tendo 2 observatórios que têm a mesma sensitividade, com a mesma orientação, do jeito que você sabe se um dos 2 vê um sinal, outro também tem que ver, porque tem a mesma orientação. Então, se ele não vê, é duvidosa a interpretação como um sinal astrofísico. Ok, obrigado. Há uma pergunta do José Ademir. José, você pode fazer a pergunta. Certo, na realidade, são 2 perguntas. A primeira é o seguinte: essas estimativas que você tem aí no seu slide, estourando nos slides 6 e 7, essas estimativas, elas são não relativísticas, né?
Ou ela é relativística? Porque tem uma fase da fusão que ela é não relativística. Mas tem uma fase, a fase final, que ela é quase relativístico extremo. Então, por que essas estimativas parecem funcionar bem? Porque ordem de grandeza é certo, né? Porque se você coloca aqui m v quadro, no? Quando v va perto de 1, claramente, como você justamente fala, essa fórmula está errada porque tem um monte de correções. Mas a ordem de grandeza está certo. Quer dizer, mas quando você vai fazer a comparação entre a observação e o tratamento teórico, então você usa a formulação relativística, né? Quer dizer, você usa a relatividade numérica. Absolutamente, sì, uso tutto che consigo estrair da relatividade, absolutamente. Essa estimativa é muito crua, mas dá ordem de grandeza certa, então para uma apresentação numa linha é boa, mas claramente na verdadeira análise de dados se usa muita mais precisão que isso. Uma outra pergunta é o seguinte, você falou que quando a onda chega a 45 graus com os dois com os dois braços do interferômetro, você não observa. Quer dizer, você não vai ter efeito da onda gravitacional. São 4,6. É estranho para mim porque você tem duas polarizações. E uma das polarizações é de Shear. Quer dizer, você tem a polarização H+, que vai fazer o anel vibrar, e a outra é de Shear. Você podia, assim, dar uma intuição física, porque é que não deve acontecer isso quando chega a 45 graus? Como falei, a simetria, não? Porque se você faz... O que a gente vê é uma diferença entre os dois braços, mas se a onda chega nessa direção, você faz uma simetria respeito ao plano perpendicular ao interferômetro que contém a direção de propagação, e o sistema fica exatamente igual. Então, se o sistema fica exatamente igual, não dá para perceber uma diferença entre o espelho de direita e o espelho ao leste e o espelho norte. É só uma questão de simetria, não? Fazer a simetria respeito ao plano que contém a direção de propagação e perpendicular ao plano do interferômetro. Desculpe, paralelo ao plano do interferômetro. Eu posso fazer mais uma pergunta, Antônio? Eu ia sugerir que você deixasse para a parte de discussão, porque tem outra pergunta do Felipe, e aí, enfim, para a gente não ficar muito... não se alongar muito agora. Obrigado, tá? Felipe, você pode fazer sua pergunta, tá? Obrigado, Antônio. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Na verdade, é uma coisa bem pontual. Você comentou sobre a degenerescência entre o ângulo e a distância luminosidade. Eu só queria saber se puder medir as duas polarizações independentemente no futuro, a gente vai poder medir a distância luminosidade mesmo sem contraparte eletromagnética? Para fazer... Exatamente. Não, sì, a controparte elettromagnetica non tem nada a ver com a distância luminosa e com o ângulo. A controparte elettromagnética ajuda a medir o redshift. Okay. Qual é o ponto? Que já com 3 interferômetros, em princípio, é possível medir as duas polarizações. E se a gente medisse as duas polarizações independentemente, a gente teria uma medida da distância luminosa e do ângulo. Pronto. O redshift, esquece. As ondas gravitacionais não medem o redshift, pero o redshift é preciso da controparte eletromagnética. Mas com 3 detectores orientados, 2 orientados de um jeito, um orientado do outro, em princípio dá para medir H+, Hx. O problema é que em todas as detecções feitas pelos 3 detectores conjuntos, o Virgo sempre tinha um signature noise ratio muito baixo, então o sinal do Virgo estava muito ruidoso. Então, em prática, não dava para ter uma estimativa boa da distância e do ângulo separadamente. Mas, em princípio, sim, esses 3 detectores são suficientes. O problema é que precisa um signal to noise ratio suficientemente alto para fazer isso. Eu respondi à pergunta? Sim, obrigado. Não há mais nenhuma pergunta no chat, Ricardo, você pode continuar. Tá. Então, espero que todo mundo seja satisfeito com a resposta. Então, vamos lá, falar das observações mesmo.
Então, isso é um resumo. Na azul são as triplas. Cada detecção, na verdade, é a detecção de 3 buracos negros, não? 2 antes da fusão e 1 depois da fusão. Na verdade, isso é esse gráfico um pouco velho, faltam as 3 detecções que já foram publicadas do O3A. O 3A, como eu falei, o resumo de todas as detecções do O3A sairá daqui a 3 semanas, mas 3 detecções já foram publicadas individualmente porque eram casos especiais. Um caso porque era mais um sistema duplo de estreia de nêutrons, sem contraparte eletromagnética, infelizmente. E 2 porque eram sistemas buraco negro com outro objeto bem assimétricos. Uma com razão de massa 3 e uma com razão de massa 10. Essa última, que foi anunciada semana passada, 2 semanas atrás, com razão de massa 10, foi bem esquisita por 2 razões. Uma porque astrofisicamente se acha muito difícil formar um sistema binário com razão de massa tão diferente. Os sistemas binários que conhecemos são mais fáceis de ser construídos com razão de massa similar, 1, 2, máximo 3. Então, isso já é esquisito do ponto de vista astrofísico. E depois tem uma outra característica desse sistema do ponto de vista da física fundamental, é que o segundo objeto tinha uma massa de 2,5, 2,6 massas solares. Isso é esquisito por duas razões. Porque as estrelas de nêutrons são muito comuns, na nossa galáxia observamos milhares. De centenas desses nêutrons sabemos a massa, porque eles estão num sistema binário. E todas as massas de estrelas de nêutrons que são medidas são abaixo de 2. Chegam a 2,1, talvez, 2,2, mas são bem abaixo de 2,6. De outro lado, buracos negros, não observamos buraco negro aqui entre 2 e 5 massas solares. Isso é um fato observacional, que foi posteriormente explicado como feito que o buraco negro que nasce de um colapso estrelar deve ser mais massivo, porque uma estrela que seja meio leve, não, entre 5 e 10 massas solares, nesse colapso vai ter uma explosão que joga fora a maior parte da massa, então não forma um buraco negro. A menos que a estrela não seja bem massiva, então pode formar um buraco negro, mas só o buraco negro que estaria formado só seria de 5 para cima. Isso é mais um feito observacional, que é confirmado para modelos do colapso estelar. Então, a gente não estava esperando ver um objeto compactos entre 2 e 5 massas solares. Então, esse objeto, que tem 2,6 massas solares, é muito esquisito. Ou é uma estrela de nêutrons muito esquisita, porque é mais massiva de todos que conhecemos agora, ou é um buraco negro muito leve, que também é muito esquisito. Então, esse evento foi bem interessante, tem algo para entender. Então, nesse gráfico tem um resumo, esse é o neutron star, como eu falei, neutron star cuja massa é conhecida são muito menos da totalidade da neutron star. Tem um mass gap, esse em roxo, acho que se chama roxo, não? Esse color. São buracos negros da nossa galáxia que enxergamos eletromagneticamente, que são meio leves, 5, de máximo 20 massas solares. Esse na azul são buracos negros que temos enxergado com ondas gravitacionais, que são bem mais massivos. Esse buraco negro com ondas gravitacionais são extragalácticos. Então, parece que estamos enxergando uma população um pouco diferente de buracos negros daquela da nossa galáxia. Então, isso era o resumo das detecções quanto às massas. Isso é o resumo das detecções quanto às sky localization, localização no céu. Então, normalmente, com 2 detectores, você tem um atraso. Se você faz todas as direções no céu compatível com um atraso, isso dá um círculo no céu. Um círculo no céu em coordenata galáctica dá essa forma banana. Essa forma banana é cortada, não é completa, simplesmente porque quando essa forma banana encontra a região cega do interferômetro, então lá não pode vir de lá. Por alguns eventos, essa região banana vira um circulinho pequeno, e são os eventos detectados pelos 3 interferômetros. Então, você tem 3 atrasos, não? Um interferômetro respeito ao segundo, um interferômetro respeito ao terceiro, o segundo respeito ao terceiro. Com esses 3 atrasos, você fará a triangulação. Então, em princípio, você tem um pontinho no céu. Claramente tem ruído, então não vai ser um pontinho no céu, vai ser um círculo no céu. Então, passar de 2 a 3 interferômetros para a localização no céu muda bastante, muda bastante. E passar até 4 ou 5 interferômetros seria até melhor. Então, a distância são bem astrofísica, não? A Binary Neutron Star do 2017 estava numa distância muito curta, 40 megaparsec. O Binary Black Holes detectados mais longe ficaram quase 3 gigaparsec. Isso comparado com o tamanho da nossa galáxia.
Sim, o erro na determinação da distância é grande, como falei, porque tem essa degeneração com o ângulo com a orientação do plano da binária com a direção de propagação. Então, o erro normalmente é 10, 20%. Mas isso para dizer que estão verdadeiramente atingindo distâncias cosmológicas. Claramente, os objetos que enxergamos mais distantes são objetos mais massivos, que emitem mais, então são visíveis até distâncias maiores. E aqui vou dar um resumo muito breve da detecção mais espetacular, não? A detecção do... Ricardo, Sim? antes de você continuar, tem uma pergunta no chat que é o seguinte, é da Isabela Santiago, ela pergunta, os detectores do Einstein Telescope conseguirão quebrar a degenerescência entre distâncias e ângulos sem os demais interferômetros? Não. A risposta curta é não, a risposta um pouco mais longa é parcialmente. Até tenho um estudante de doutorado que está trabalhando nesse problema, não sei se ele está conectado. Qual é o ponto? Que o Einstein Telescope, acho que, não sei se tenho uma slide sobre o Einstein, acho que não, vai ser, vocês estão enxergando minha cara, né? Vai ser uma forma triangular. Então vai ter um interferômetro, dois interferômetros, dois, são três braços que formam três interferômetros. Mas os três interferômetros são localizados no mesmo plano, não? Por definição. Então, com isso, não vai conseguir quebrar totalmente a degenerescência entre esse ângulo e a distância. 1, 2 e 3 interferômetros. Então, vai precisar um segundo interferômetro. O Einstein Telescope vai atingir distâncias 10 vezes maiores que o LIGO, mas, mesmo tendo 3 interferômetros, sendo no mesmo plano, não vai conseguir quebrar completamente essa degenerescência. A Isabela agradeceu a resposta e chegou uma pergunta do Mark, em que ele diz quais métodos temos atualmente para saber distinguir se um objeto compacto de 2,6 massas solares, como na última detecção, é um buraco negro ou uma estrela de nêutron. Sim, isso eu vou falar depois, mas já posso antecipar. O que é que diferencia uma estrela de buraco negro? Então, se a gente tivesse visto uma contraparte eletromagnética, então pronto, não precisaria mais nada, não? Se esse objeto de 2,6 tivesse sido uma estrela de nêutron, talvez seja, mas não sabemos, se ele tivesse quebrado caindo no buraco negro, a matéria solta teria emitido onda eletromagnética, eventualmente detectadas, então isso teria cortado qualquer dúvida. Isso não aconteceu. E também não era esperado, porque o objeto massivo, um objeto compacto com estrela de nêutron, quebra a causa da tidal forces. A tidal forces se escalam como o inverso da massa do buraco negro. Então, maior é a razão de massa e menor é a chance de ter uma quebra da estrela de nêutrons. E também maior é a massa, você sabe, não? Maior é a massa da estrela de nêutron, mais compacta é ela. Então, de novo, maior é a massa da estrela de nêutron, menor é a chance que ela quebre. Então, uma contraparte eletromagnética devido à quebra da estrela de nêutron teria sido uma impressão digital, sem dúvida. Mas mesmo gravitacionalmente, uma estrela de nêutron teria uma outra impressão digital rispetto a um buraco negro, que é o feito que a tidal forces do outro objeto podem gerar oscilações dessa estrela de nêutron. Essas oscilações sugam energia do moto orbital, então o moto orbital acontece sendo mais rápido do que seria por dois buracos negros. De novo, esse é um efeito muito pequeno que, nesse evento aqui, um resultado de massa 10, é compatível com zero. Então, em princípio, é possível distinguir uma estrela de nêutron de um buraco negro através dessa mudança da taxa de evolução da órbita, devido a essa passagem de energia do deslocamento orbital às oscilações da estrela de nêutron. Em princípio, é possível. De fato, esse efeito por um objeto de uma estrela de nêutron parecida é super pequeno e é compatível com zero, com a precisão dos nossos dados. Então, em princípio, sim, é possível, olhando as oscilações da estrela de nêutron que tiram energia do moto orbital. De fato, esse efeito foi procurado, mas era compatível com zero. Mas isso não significa que não esteja lá, simplesmente que a gente não tinha sensitividade para acertar. Bom, estão surgindo perguntas sobre a sua explicação, então eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos Bassalo Crispino. O Luiz Mick também tem uma pergunta, eu sugiro colocá-la na parte de discussão depois do seminário. Tá?
Então, Luiz, você pode fazer sua pergunta. Olá, Ricardo, Antônio. Ricardo, eu só queria saber, teve um trabalho recente de Broadhurst, Diego Smoot, agora dia 24 de junho de 2020, tentando interpretar esse mass gap com um gravitational lensing. Esse não é o primeiro trabalho da colaboração, eles têm feito outros trabalhos. Eu gostaria de saber se você já deu uma olhada nisso, se você sabe dessa tentativa de usar gravitational lensing para tirar umas conclusões sobre as fontes de ondas gravitacionais. Se você quiser falar sobre isso agora ou no final, não sei o que você achar mais apropriado. Deixa eu esclarecer uma coisa. Então, não conheço esse trabalho, infelizmente. Depois pode passar ao arquivo, vou ler com prazer, mas não conheço. Eu vou te passar. Esse mass gap é um mass gap observacional eletromagnético. Então, os buracos negros aqui com massas pequenas, 5, 6, 7, 10, são observados eletromagneticamente. Então, são buracos negros galácticos que estão sugando a matéria de uma companheira, de uma estrela companheira. Okay? Então, não vejo como isso se aplica a esse mass gap galáctico. Ok, eu vou te passar o trabalho por e-mail depois e a gente pode conversar. Obrigado. Rispondo rapidamente, qual é a razão de massa ideal para ter esse efeito tidal forces? A razão é a massa pequena, primariamente, porque, como falei, tidal forces se escalam como 1 dividido a massa quadrada. Então, menor a massa, maior a tidal forces. E, então, a razão de massa mais perto de 1 dá tidal forces maior. Pode seguir, Ricardo, não há mais nenhuma pergunta. Então, isso era sobre a localização. Isso é sobre a localização do GW 170817, que foi a dupla da estrela de nêutrons. Não? Então, lá foi espetacular porque tive um GRB detectado pelo Fermi, que é um satélite fora da Terra que detecta os sinais de GRB. E com uma localização meio feia, né? Vê esse blob azul escuro, não? E esse verde é o círculo que foi dado, esse verde, não esse azul claro. Esse verde é o azul, é a localização dos dois lagos, esse verde claro, que teria sido todos um círculo completo, mas a causa dos pontos cegos virou um círculo quebrado. Adicionando os dados do Virgo, que detectou um signo no esrejo bem franquinho, se conseguiu localizar melhor a região desse evento por aqui. Então, não foi um ponto, mas foi algo de 28 graus quadrados. Lá foram procurados eventos ópticos. Claro, precisou esperar 10 horas, porque todos os observatórios... Esse evento era visível do hemisfério sul da Terra. E aconteceu a 9h40, horário de Brasília. Então, os observatórios mais poderosos estavam no Chile. Estava 8h40 lá, então precisou esperar 12 horas para for noite lá. E como chegou a noite lá nos observatórios do Chile, se observaram um evento óptico perto dessa galáxia. Isso é a mesma galáxia alguns dias antes, sem aquele evento. Então, aquele evento era efetivamente um transiente. Não foi só... Todo o espectro eletromagnético ficou excitado, raio-x, rádio, por dias depois do evento. Então, foi verdadeiramente espetacular. Claramente, não se pode... Isso é uma imagem brasileira, feita pelo TOROS, um observatório no Chile que tem participação brasileira. Isso é a galáxia com o transiente óptico. Isso é a imagem da mesma porção do céu com a galáxia sustraída, onde se vê um transiente óptico 10 horas depois do evento do GRB das ondas gravitacionais. Outra coisa a remarcar que os eventos gravitacionais em GRB foram quase coincidentes, dentro de 2 segundos. Está mostrando que, efetivamente, tem que propagar com a mesma velocidade ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas. Então, isso foi a posição no céu respeito à Terra do evento, no momento do evento. Tive uma procura também com os observatórios de neutrino, o IceCube, que está no Polo Sul, o G, que está na Argentina, e o Antares, que está no Mar Mediterrâneo, sul da França. Nenhum dos 3 detectou um excesso interessante, mas isso é a posição da fonte quando foi detectada o evento óptico, 10 horas depois do evento do GRB de ondas gravitacionais. Bom, isso só para dizer que isso era o fundo do sinal de neutrinos esperados, isso é a sensitividade de Antares a IceCube OG, então
nenhuma surpresa que não foram detectados neutrinos. Então, 40 megaparsec, mesmo sendo muito curto, uma distância cosmológica, é muito grande com uma distância para dar um sinal de neutrinos. E aqui tem um resumo dos eventos confirmados de O1 e O2, que você encontra nessa página. Como falei, já tem mais 3 eventos confirmados de O3 que já foram publicados, e daqui a 3 semanas você vai ver mais 20 eventos confirmados de O3A. Mas mesmo assim, o LIGO não é o único proprietário dos dados de 1 ou 2. Os dados de O3 ainda não foram liberados, a parte só alguns minutos ao torno dos eventos publicados. Os dados de 1 e de O2 são públicos, todo mundo pode baixar e usar. Em particular, um grupo de Princeton baixou e analisou os dados e achou alguns eventos a mais. Alguns eventos a mais com uma significatividade não muito alta, mas suficientemente alta para ser considerados eventos. Isso não é em contradição com a análise do LIGO. O LIGO tem uma atitude mais conservadora sobre a análise dos dados. E, então, os eventos com sigla de noise ratio mais baixo ficaram só como candidatos, não foram promovidos ao evento. Esse grupo do Princeton tem uma análise de dados um pouco mais agressiva, então conseguiram puxar de candidatos para verdadeiros eventos um pouco mais eventos. Mas, quer dizer, não tem nenhuma tensão. Você faz uma estimativa do ruído um pouco diferente, faz uma análise um pouco diferente, você modifica um pouco os resultados. Então, eles conseguiram achar alguns eventos a mais. Aqui na figura tirada desse artigo, na azul são dados do LIGO, e o preto e o verde são os dados adicionais, no plano spin, massa, achado pelo grupo de Princeton. Mas isso é absolutamente normal, que fazendo uma análise um pouco diferente, os candidatos a eventos marginais podem ser puxados para cima um pouco. E isso é a taxa de eventos que sabemos agora existir no universo. Então, esse azul era a previsão astrofísica do 2010. Isso para não ter algum bias com as observações. Aqui, entre as duas linhas rosas, tem a taxa medida de Binary Neutron Star, que então é da ordem de 10 a menos 5, alguns 10 a menos 6 eventos por megaparsec por ano. Então, considerando que o número da galáxia no universo é 1 por megaparsec cubo, então significa que tem alguns 10 a menos 6 eventos por galáxia por ano. Então, tem um evento por galáxia por algumas centenas de milhares de anos. Então, isso é medido. Isso era a previsão astrofísica do 2010, isso mostra que então a previsão astrofísica era um pouco pessimista, mas não estavam errados. Isso era a previsão astrofísica do 2010 para a taxa de Binary Black Hole. Isso é a taxa medida, que é 10 a menos 7, ao torno de 10 a menos 7 por megaparsec cubo per ano. Então, isso significa 0,1 por galáxia por mega ano. Cada milhão de anos você espera, cada 10 milhões de anos você espera um evento de Binary Black Hole, de fusão de Binary Black Hole por galáxia. Então você pode dizer, bom, mas se a taxa por galáxia de Binary Black Hole é menor para buracos negros que para Binary Neutron Star, por que observamos mais Binary Black Hole? Bem, porque Binary Black Hole são mais massivos, então conseguimos chegar até o gigaparsec, até 2, 3 gigaparsec. Então conseguimos chegar muito mais galáxias que têm fusão de Binary Black Hole que galáxias que têm Binary Neutron Star. Binary Neutron Star conseguimos chegar a máximo até 200 megaparsec. Claramente o número de fonte vai como o volume, então aumentar o horizonte de um fator 10 dá um fator 1000 no número de fonte. Esse em cinza era o limite, o upper bound, que foi colocado na tomada de dados anteriores ao 1. Então, a gente estava se aproximando, mas estava ainda bem longe da taxa de eventos verdadeiros. Agora, pelo futuro, o que vamos ver pelo futuro? Bom, isso é a gente tem que fazer uma estimativa de como os eventos são distribuídos. Bom, isso é fortemente desconhecido, não sabemos quase nada sobre como os eventos são distribuídos em Redshift, por exemplo, os eventos de fusão. Mas podemos fazer algumas suposições. Por exemplo, esses eventos são todos objetos estelares, não buracos negros que se supõe vêm de um colapso estelar. Então, vamos ver, esse azul é a taxa de
de formação estelar. A taxa de formação estelar tem um pico, essa curva é observacional, tem dados observacionais que mostram qual é a taxa de formação estelar. Tem um pico entre 1.7, 1.8, 2 a redshift. Bom, a taxa de fusão tem que ser aplicada com certeza à esquerda dessa curva, não? Porque primeiro você forma as estrelas, depois deixa evoluir, depois você colapsa em buraco negro, depois fazem a dupla e depois colapsa a dupla. Então, essa vermelha é uma possível curva de distribuição de fusões de buracos negros estelares, assumindo um delay de 10 bilhões de anos entre a formação da estrela e a fusão. Por que 10 bilhões de anos? Bom, porque se fosse mais, seria maior que a idade do universo, se for menos, pode ser menos. Então, isso é vamos colocar um bracket entre a possível taxa de fusões. Com certeza tem que estar na esquerda da formação estelar e tem que estar na direita dessa curva que assume um delay de 10 bilhões de anos. A gente, o que tem observado até agora? A gente tem observado até redshift 0.4, 0.5, não? Tem observado essa parte, porçãozinha aqui, pequena. Então, o que não falta é ainda a maioria das fusões de buracos negros. Ok? Isso é o mesmo grafo de antes, só como distribuição acumulativa. Então, isso coloquei adentro também todos os 50 mais candidatos a eventos. Essa distribuição acumulativa dos candidatos a eventos. Claramente não sigue a distribuição da taxa esperada, porque tem um efeito, um bias devido a maior parte dos eventos Z04, 05, 06 são perdidos, porque não são detetáveis. Então, mas, em princípio, não, acumulando mais estatística, atingindo distâncias maiores, vamos reconstruir essa curva da distribuição dos eventos. Isso será possível com novos detectores. Por exemplo, isso é pelo, a curva verde pelo ET Einstein Telescope, que será construído daqui a uns 15 anos, nos anos 30. A ideia é que ele pode atingir uma distância de um fator 10 respeito ao Advanced LIGO. Então, vai, por exemplo, por Binary Neutron Star, vai observar o objeto até redshift ordem 1, e por Binary Black Hole vai observar o objeto até algumas 10, 15, 20. Na massa sempre estelar, não? Entre 10, máximo 100 massas solares. Essa é a curva pelo LISA. O LISA vai observar praticamente o universo todo, mas está aplicado a massas maiores, porque LISA vai observar frequências menores. Então, frequências menores significa que os dois objetos levam mais tempo para dar uma rodada. Então, objetos mais massivos são mais gordos, então leva mais tempo para rodar. Então, o pico da sensibilidade de LISA está para o buraco negro de 10 a 5, 10 a 6 massas solares. Então, por 5, 10 a 6 massas solares, vai enxergar a redshift absurdamente grande, 20. Então, quando nem tem esse objeto, porque ainda não deu tempo para formar. Então, vai observar praticamente todo o universo por essa massa, desde a 4, desde a 5, desde a 6 massas solares. Ok, isso é o prospecto. E para mostrar um pouco do futuro, não? Olha aqui, essa linha azul mostra quantos dos eventos do Binary Neutron Star na esquerda, Binary Black Hole está na direita. Isso é o horizonte para Binary Neutron Star do O2, segundo a tomada de dados, então enxergamos só um evento. Isso é o horizonte de O2 para o Binary Black Hole, então enxergamos 15, 20 eventos. Olha aqui, aumentando a sensitividade, vamos enxergar sempre mais Binary Neutron Star, sempre mais Binary Black Hole, e se espera que o pico desses eventos seja por o redshift em torno do 2, 1.52. 1.52 vai ter o bulk dessa distribuição de evento de fusão. Depois de redshift 10, de terra incógnita, não sabemos o que acontece dos objetos, se existiam, se já eram formados objetos compactos a redshift maior que 10. Lá, verdadeiramente, LISA vai dar informação onde não sabemos praticamente nada. Mas isso é para mostrar que, aumentando o alcance de um fator 10 na distância, então passando do redshift ponto algo a redshift 1, 2, vamos verdadeiramente enxergar a maioria da distribuição dos eventos de fusões. Binary Neutron Star sendo mais frequente que Binary Black Hole, mas conseguimos enxergar, mas sendo mais fracos. Ok. Então, isso é todas as linhas de pesquisa que são novas linhas de pesquisa que nasceram com
astronomia das ondas gravitacionais. Foram possíveis fazer testes da gravidade impensáveis, não? Através, justamente, como José falava antes, a detecção da onda gravitacional requer não aquela formulinha aproximada que eu escrevi, mas com todas as correções relativísticas. E todas essas correções relativísticas podem ser testadas. Pode ser testada na realidade geral na gravidade forte, quando os dois buracos negros estão se chocando lá, todos os efeitos gravitacionais, G medido R é de ordem 1. Então, esse é um regime que não se vai em nenhum outro lugar. Podemos observar se os buracos negros têm cabelos ou não, se eles são carecas ou não. Podemos saber sobre com contraparte eletromagnéticas, conhecemos o redshift, e podemos popular o grafo da distância versus redshift. Com ondas gravitacionais primordiais, podemos saber se tiveram transições de fase no universo primordial. Podemos saber como estão distribuídas as massas dos buracos negros. Não sabemos, por exemplo, observações gravitacionais e observações galácticas estão mostrando duas populações um pouco diferentes sobre os buracos negros. Como se formaram os sistemas binários? Esse sistema de razão de massa 10 põe perguntas que não sabemos ainda responder sobre como se formaram os sistemas binários. O que acontece no estado final de uma estrela massiva? Pode formar um objeto compacto de 2, 3 massas solares ou não? Podemos testar o interior de uma estrela de nêutrons através daquelas oscilações que falei antes. A equação do estado de uma estrela de nêutrons prevê frequência de oscilações diferentes para a estrela de nêutrons. Então, medir essa oscilação da estrela de nêutrons, o efeito dessas oscilações da estrela de nêutrons no sinal gravitacional, dá um jeito de reconstruir a equação do estado interno da estrela de nêutrons. Isso é super, super interessante do ponto de vista da física fundamental. E depois, bom, várias coisas. Aqui em vermelho marquei os assuntos onde eu estou mais engajado. E sem falar da Multi-Messenger Astronomy, que nasceu. Bom, Multi-Messenger Astronomy não nasceu com as ondas gravitacionais, porque já, por exemplo, o Sol é uma fonte de neutrinos e ondas eletromagnéticas, mas claramente deu uma revitalizada a essa ciência. Bom, isso era só uma lista, e agora vou falar um pouco mais sobre a cosmologia e teste de precisão da gravidade, que são os assuntos onde eu trabalho mais. Mas agora acabei a parte geral, eu vou passar mais um pouco em detalhe sobre o que se pode fazer, um pouco mais quantitativamente, sobre com ondas gravitacionais. Então, não sei, posso parar aqui? Poderia até parar o seminário completamente aqui, porque a parte que vem é um pouco mais técnica. Então, vocês me dizem. Tem perguntas, se eu vou parar, se eu vou continuar? Você pode seguir o seminário, mas eu abro também, se alguém tiver alguma pergunta agora. O José Ademir tinha uma pergunta que eu tinha proposto prorrogar, se ele quiser fazer agora. Obrigado, Antônio. Ricardo, uma curiosidade. Até agora só foi detectado ondas gravitacionais de sistemas binários, né? Que estão em fusão, certo? Mas ondas gravitacionais, por exemplo, uma estrela de nêutrons girante, assimétrica, ela também é um bom candidato para emissão de ondas gravitacionais. Como é que você explica que, até o momento, essas estrelas compactas, supercompactas, não foram detectadas a radiação gravitacional delas? É porque a faixa de frequência é outra, elas serão detectadas pelo LISA. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Não, a faixa de frequência, bom, a frequência desses pulsares que você enxerga, você sabe muito bem, né? Porque eles são pulsares. Então, você seleciona as pulsares que estão na banda do LIGO, e tem várias, tem centenas de pulsares que estão na banda do LIGO. Qual é o ponto? Tem um parâmetro crucial, que é essa assimetria. É preciso que, se a estrela de nêutron for completamente esférica, ele não emite onda gravitacional. É preciso uma pequena montaninha, né, acima da estrela de nêutron. Quanto for grande essa montaninha, claramente o efeito da emissão da onda gravitacional é linear nesse fator de assimetria. Então, a não detecção
supõe um limite sobre esse fator de assimetria. Agora, acho que o limite mais recente dá um fator de assimetria menor que 10 a menos 3, que é muito maior do que esperado. Então, não tem nenhuma surpresa com isso. E todos esses pulsares, não, que estão emitindo, que estão rodando na frequência do LIGO, são galácticas, claramente. E o sinal que eles emitem é muito mais fraco que uma coalescência. Uma coalescência emite da ordem de, por exemplo, o primeiro evento emitiu 3 massas solares em ondas gravitacionais, uma coisa absurda. Essa pequena assimetria na rotação dos pulsares, bom, a emissão delas depende, como falei, desse parâmetro de assimetria, mas emite agora não lembro, mas acho 10 a menos 8, 10 a menos 9 massas solares, então, em onda gravitacional. Então, é extremamente mais fraco e, sobretudo, depende desse parâmetro completamente desconhecido. Esse tipo de medida também é interessante, porque eles podem ser observados em rádio, né? Porque você tem o decréscimo do período e pode ser observado em rádio. Então, você poderia combinar medidas de radiação gravitacional e medidas em rádio. Sim, efetivamente, por 2 pulsares já conseguimos baixar o spin down rate. Então, já se mostrou que a energia que eles estão perdendo, que é estimada pela a taxa de variação da rotação delas, quer dizer, se fosse tudo em ondas gravitacionais, já teria sido detectada, não? Porque a gente pode estimar da taxa de slowdown, pode estimar quanta energia eles estão perdendo. Se fosse toda devido a ondas gravitacionais, já teria na sensitividade do LIGO. Não foram detectadas, então não é que eles estão perdendo rotação, não só para ondas gravitacionais, que também era esperado. Ninguém esperava que a emissão de ondas gravitacionais fosse o maior efeito do slowdown, o maior efeito causa do slowdown. Então, é consistente ainda. Tá, obrigado, Stuart. Há 2 perguntas relacionadas no chat. A primeira delas foi levantada pelo professor Albert Petrov, que ele disse é a pergunta favorita dele. Ele quer saber se com o LIGO e o Virgo é possível testar qual modificação da gravitação seria mais apropriada. Ou, enfim, essa é a forma como ele colocou a pergunta. Eu tenho um slide sobre isso na segunda parte do seminário, mas em princípio sim, em prática é muito difícil. Por quê? Porque você detecta um sinal, mas você não sabe quais são os parâmetros astrofísicos da fonte. Então, você tem um sinal esperado pela relatividade geral, mas que tem alguns parâmetros desconhecidos, que são parâmetros astrofísicos da fonte. Então, você fita os parâmetros astrofísicos na base da sua teoria da relatividade geral pelo sinal que você detectou. Se você muda na teoria de base, significa que você acrescenta alguns parâmetros respeito à relatividade geral, você tem mais parâmetros para fitar. Você vai ter um bom fit? Sim, claro que sim. Mas é necessário acrescentar esses outros parâmetros? Absolutamente não. Pelo momento, a relatividade geral sempre dá um bom fit. Se você acrescenta porque sai da relatividade geral, dá um bom fit? Também sim, mas absolutamente desnecessário. Então, digo que os sinais são sensíveis à teoria fundamental, sim, mas a degeneração entre o parâmetro da teoria fundamental e os parâmetros astrofísicos não permitem uma boa. Respondi a pergunta. Bom, Albert não respondeu, mas acho que... Bom, do meu lado eu respondi. Se não for satisfeito, me pergunto de novo. Há uma pergunta do... Sim, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito, sim. Beleza. Eu só queria... Estão surgindo mais perguntas e eu queria, na verdade, entender como é que a gente vai proceder. Se a gente vai para a segunda parte do seminário ou se a gente já passa para a discussão. Acho que é mais interessante passar para a discussão. E, no caso, eu puxo os slides que são referentes às perguntas.
Tudo bem. Bom, então, só para seguir o protocolo, vamos agradecer o Ricardo pela palestra, né? E agora a gente passa oficialmente, né, para a discussão. Então, há uma pergunta do Luiz Mick, que ele é um follow-up da pergunta do Albert, que ele diz, testes com modos quase normais seriam mais fáceis nesse sentido, né? Ou seja, é um comentário. E depois me parece que é uma pergunta que ele diz, por que continua com o mesmo número de parâmetros? Então, acho que ele está querendo dizer sobre o possível teste de teorias alternativas. Sim, claro. Eu sempre tenho na cabeça a parte da Inspire, quando tem dois buracos negros. Mas depois da fusão, tem um buraco negro só. Se você admite a relatividade geral e admite o fit do parâmetro astrofísico pelo Inspire, você sabe tudo desse objeto final, massa e spin. Então, você sabe sobre a emissão, os modos quase normais, assumindo a relatividade geral. Se você mede os modos normais diferentes daquele previsto pela relatividade geral, isso seria smoking gun, uma deviação da relatividade geral. É que também essas medidas não são muito precisas e, por entanto, tem um erro bastante grande e nesse erro a relatividade geral está bem dentro, então não é preciso sair da relatividade geral. Mas sim, claro, detectar uma deviação desses modos quase normais, dos valores da frequência do damping previsto pela relatividade geral, isso seria um smoking gun de uma deviação da relatividade geral, mas, por entanto, com a precisão que temos agora, não tem nenhuma indicação disso. E há uma pergunta da Isabela Santiago, que eu acho que vai na mesma direção, em que ela pergunta, bom, você falou anteriormente que seria muito difícil fazer a distinção da relatividade geral com teorias alternativas, e ela pergunta, mesmo com observações a redshifts mais altos, Desculpe, eu perdi o áudio e não ouvi a pergunta. Você me ouve agora? Agora sim. A Isabela Santiago fez uma pergunta que está relacionada com, acho que a sua resposta à pergunta do Albert, em que ela pergunta se não é possível fazer a distinção da relatividade geral com teorias alternativas, mesmo com observações a redshifts mais altos. Não, depende se você quer testar a física fundamental da dinâmica dos corpos ou se você quer testar a física fundamental da cosmologia. Então, pela física fundamental da dinâmica dos corpos, você precisa de um sinal muito acurado, então, um sigma to noise ratio muito alto, então é preciso de eventos muito perto, abaixo do redshift, para ter alto sigma to noise ratio, para ver as características finas do sinal. Para testar a cosmologia, justamente, por exemplo, o relacionamento distância luminosa e redshift, então, não, lá é melhor ter eventos a grande distância. Mas eventos a grande distância tem sigma to noise ratio mais baixo, tem erros maiores. Então, não depende o que física fundamental você quer testar. Para a física fundamental da relatividade geral, a distância dos quilômetros, que é a distância dos objetos quando estão se fusionando, é preciso de um sinal bem forte, a baixa distância. Para testar a cosmologia, então, o relacionamento distância luminosa redshift, é melhor ter sinais a grande redshift, mas sinais a grande redshift tem um erro maior, porque tem sigma to noise ratio baixo. Agora há uma pergunta do Caio Macedo. Caio, se você quiser abrir o áudio e o vídeo, sinta-se à vontade. Ok, estão me ouvindo? Sim. Tá. Ricardo, assim, na direção das perguntas sobre teorias alternativas, que é, assim, eu sei que falaram dos modos quase normais, né, que seriam mais no estágio do ring down, mas ainda no Spiral tu tens como possivelmente detectar canais adicionais de radiação e verificar se a evolução da fase da onda é consistente com a relatividade geral, certo? Assim, a minha pergunta é, tu acha que há como conciliar, assim, testes de modificação nos dois estágios? Porque eu lembro que no ring down existe aquele problema
da degenerescência, né? Se considerar modos adicionais, né, de overtones ou momentos angulares mais altos, Ls mais altos, ou modos adicionais vindo de teorias alternativas, e onde tu começa a contar o estágio do ring-down. Existe algum trabalho sobre isso? Mas, assim, conciliar as duas partes eu acho que é mais delicado, porque no caso de teorias alternativas modificando ambos o Inspire e o ring-down, né, eu não sei se eu vi alguma coisa nesse sentido. Tu poderias comentar alguma coisa? Quer dizer, né, há duas partes que fazem parte da fusão, não? E temos modelos que descrevem perfeitamente tudo na relatividade geral. Qual é o ponto crucial? Não? Como eu falei, tem sempre uma degeneração com parâmetros astrofísicos. Então, na parte do Inspiral, podem ser descritos para uma teoria diferente da relatividade geral? Pode. É necessário? Não. Simplesmente porque uma teoria um pouco diferente vai dar parâmetros astrofísicos um pouco diferentes, mas a gente não sabe quais são os parâmetros astrofísicos verdadeiros. Então, as duas são possíveis. O ponto é, para sair na parte do Inspiral, estamos falando da física à distância dos quilômetros. Para sair da relatividade geral à distância dos quilômetros, bom, é preciso de uma evidência bem forte, porque isso, quer dizer, seria uma grande surpresa. Então, lá vejo pouca motivação. Pela parte do ring-down, tem justamente a relatividade geral prevê uma superposição infinita dos modos. Tem que fazer um bom fit dessa superposição dos modos. Pero, razão o sinal ruído que temos até agora, não tem nenhuma evidência. Com LISA, quando vamos ter sinal razão ruído do fator até 1000, lá vai ter teste bem stringente da relatividade geral, tanto no Inspiral quanto no ring-down, para um sistema de buraco negro com massa total da ordem de 10 a 4, 10 a 5 massas solares. Sim, mas, por enquanto, com o sinal razão ruído do LIGO, tem testes feitos, mas, quer dizer, por enquanto, cabe tudo. Então seria, assim, o problema maior seria a degenerescência em relação aos parâmetros, né? No fundo, tu obter coisas diferentes seria tu modificar os parâmetros das binárias, né? Tu acha que medição de polarização pode ajudar nisso? Porque com essas construções de novos detectores, né, a gente vai possibilitar a gente ver mais... E não, isso, muito bom, né? Com mais detectores, vamos poder medir as duas polarizações separadamente. Então, se tiver a presença de uma terceira polarização, é possível detectá-las. Por enquanto, não, porque temos só 3 detectores sensíveis a 2 combinações diferentes, e mesmo assim, o terceiro detector está um pouco menos sensível, então, quase sempre detectamos só uma combinação. Com mais detectores, com medidas independentes das 2 polarizações, lá podemos fazer testes importantes se existe ou não uma terceira polarização. Ok, obrigado. Bom, dando continuidade, há 2 pessoas pedindo para que você continue o seminário. Então, Ricardo, de acordo com a sua disponibilidade. Tá, eu já sinto o cheiro da comida aqui em casa. Não, tudo bem, brincadeira. Vou continuar. Ok, então, perché è importante ter um modelo teórico acurado? Não, porque isso, aqui estou mostrando a série temporal dos dados. O que se faz na análise dos dados, se faz uma correlação dos dados com o sinal previsto pela relatividade geral, nesse caso, e se divide pelo ruído. E, por exemplo, se você acerta a forma do sinal que está correlando, nessa correlação acaba acontecendo esse pico. Esse é um pico verdadeiro devido à correlação da forma de onda que está dentro dos dados com os dados verdadeiros. Claramente, se você tem uma teoria diferente da relatividade geral, assim você gera uma forma de onda um pouco diferente, mas o ponto é que você tem infinitas formas de onda geral, por infinitos valores do parâmetro astrofísico da binária. Então, no final, você vai acertar algo que mais ou menos parece isso, que mais ou menos dá um pico na correlação. E como se faz essa previsão do template? Então, tem que prever o que é a dinâmica do sistema binário. Para dar uma previsão quantitativa da dinâmica do sistema binário, tem essas 2 quantidades que se calculam, teoricamente. A energia, em função da velocidade, estamos falando de um sistema em órbita circular, então tem só um parâmetro que determina a órbita, a velocidade, porque o raio está relacionado à velocidade. A energia que
menos energia cinética, que é energia cinética mais potencial é menos 2 vezes energia cinética, então a energia de uma órbita circular é menos energia cinética. E tem correções V4, V4, não todas as correções relativísticas. Tem um fluxo da forma do quadrupolo Vela-10 ou thermoliving, de duas correções relativísticas. Então, quando você quer fazer uma previsão da fase, a previsão da fase que entra nessa construção desse modelo da waveform, coloca a fase é a integral da derivada da fase, isso é trivial. Faz troca de variáveis e coloca, em vez que o dt, coloca d e dv, o fluxo é d em dt, aqui estou jogando com os diferenciais para obter que a determinação da fase em função dessas duas funções, energia e o fluxo, que determinam a dinâmica. Então, essas duas funções que determinam a dinâmica também determinam a fase que entra na construção da waveform. Olha aqui que é importante, o fluxo vai como V ala 10, D em dV vai como V ala 1, ômega vai como V ala 3, então tudo isso vai como 1 dividido V ala 6. Isso significa que, ao menos que você não coloque todas as correções até V ala 6, você vai ter uma fase que está errada de ordem 1. Então, aquela fase que você usa para determinar a forma de onda que correla com os dados tem que ser determinada a ordem 3 PN, isso é uma correção 1 post-newtoniano, VL4 a correção 2 post-newtoniano, VL6 a correção 3 post-newtoniano. É preciso colocar esse 3 post-newtoniano, senão você tem uma fase que está errada. Então, esse jeito de detectar ondas gravitacionais é bem sensível à estrutura das interações da gravidade. Esses coeficientes aqui são conhecidos como coeficientes pós-newtonianos. Por exemplo, os efeitos do tidal deformation entram como V ala 10, com um efeito 5 PN. Então, por isso são pequenos. Bom, aqui vou pular a parte como se calculam esses coeficientes, e isso é só para mostrar que tem jeitos diferentes de resolver o problema da dinâmica dos corpos na relatividade geral. Por exemplo, quando a razão de massa é perto de 1, a relatividade numérica é eficiente, mas só para o último estágio da órbita. Simplesmente porque se estamos muito longe da fase de fusão, ou estamos muito com razão de massa muito diferente, a órbita é muito devagar. Não? Quando a razão de massa é muito diferente, não? É só o objeto mais leve que está emitindo. Então, está emitindo pouco, porque ele é leve. Então, a evolução leva muito tempo. Então, a relatividade numérica simplesmente leva mais tempo que a órbita e você não quer esperar um ano para ter uma simulação. Então, a relatividade numérica é mais apropriada para a razão de massa perto de 1 e para o último estágio da órbita. A aproximação pós-newtoniana é para pequena velocidade, então é mais apropriada para o primeiro estágio da órbita, por qualquer razão de massa. Depois tem a perturbação do buraco negro, que é mais apropriada, a perturbação de Schwarzschild, que é mais apropriada por alta razão de massa. Então, temos diferentes jeito de resolver as equações de Einstein, que são complementares. Tem um patching, não? Os todos juntos completam a descrição, mas cada um em si não daria uma descrição completa. Então, as waveforms são construídas justamente juntando os elementos desses três. Esse numérico, esses dois post-Newtonian theory e perturbation theory analíticos. Agora, para dar uma ideia de como fazemos a determinação dos parâmetros astrofísicos, olha aqui. Você pega uma onda, deixa compartilhar uma outra janela. Opa. Ai, desculpa, que estou tendo problemas com a janela do Google. Isso. Vou mostrar isso. Olha aqui como muda a onda. Você está vendo, não é essa ondinha que muda. Aqui estou mudando a razão de massa. Estou mudando a razão de massa do sistema binário. Isso é como muda a forma da onda que estou usando na minha análise dos dados. E qualitativamente não muda, qualitativamente, né? Tem uma amplitude da onda que cresce, a frequência, não? As ondas ficam mais apertadas, a frequência cresce, chega num topo, num pico, e depois a onda decai. Então, qualitativamente é a mesma, quantitativamente muda bastante. Então, essas mudanças quantitativas são justamente o que procuramos no sinal para ter a medida, por exemplo, da razão de massa. E também os spins se podem mudar assim. Então, a ideia é,
enxergar dos pequenos detalhes quantitativos da onda, você consegue estimar todos os parâmetros astrofísicos. Claramente, se você na base tem uma outra teoria que não é a realidade geral, você tem uma outra previsão, você também vai fitar os dados, mas vai obter diferentes parâmetros astrofísicos. Deixa eu voltar para a apresentação agora. Opa, um segundo. Ok. E aqui tem, por exemplo, a precisão com a qual aqueles parâmetros pós-newtonianos foram vinculados para a detecção das ondas gravitacionais. Por Ricardo, exemplo, o parâmetro... Sim. Não tá, a apresentação não está aparecendo para mim, pelo menos. Eu não sei se é só comigo ou... Agora? Agora sim. Tá, desculpa se tinha esquecido de apertar o último botão. Então, isso são os parâmetros -1 PN, então seria 1 dividido V quadro, 0 PN, V ela 0, 0,5 PN, V ela 1, 1 PN, V quadro, e por aí vai. Olha aqui, só o 0 PN está sendo medido com uma precisão do 10%. Aqui, os diferentes pontos se referem a acrescentando mais detecções. Todos os outros coeficientes pós-newtonianos são medidos com 10%, 50%, 100%. Isso é a causa dessa degeneração que eu falei. Você não sabe quais são os parâmetros astrofísicos, então pode absorver um pouco de dependência do parâmetro da relatividade geral num parâmetro astrofísico. E aqui sobre a estrela de nêutron, vou mostrar um gráfico para mostrar o que falei antes na resposta à pergunta do Marco. A estrela de nêutron se pode deformar, diferente de um buraco negro. Num buraco negro lá não tem matéria, a estrela de nêutron tem verdadeira matéria que se pode deformar. Essa deformabilidade é parametrizada um parâmetro lambda, que é o quadrupolo dividido pela força de maré e depois multiplicado por dividido pelo raio alla quinta para dar um parâmetro adimensional. Então, esse lambda é um parâmetro adimensional. Se espera que esse parâmetro adimensional para uma estrela de nêutron típica seja da ordem de 1 10 a 2. E isso é a medida, é a PDF desse parâmetro tidal deformation para a estrela de nêutron 1 e para a estrela de nêutron 2 para o evento de setembro de 2017. A PDF effettivamente é picata fora de zero. Então, aquele evento é mais compatível com uma dupla de estrela de nêutrons que com uma dupla de buracos negros. O valor zero, deformabilidade igual a zero, que seria buraco negro, não é excluído 100%, mas é desfavorecido. Então, efetivamente, o evento parece mais com uma dupla de estrela de nêutrons devido a essa deformabilidade que acelerou a fusão rispetto a que se fosse uma dupla de buracos negros. E isso você traduz na equação de estado. Por exemplo, essa equação de estado P em função de ρ. Quais são as equações de estado permitidas para essa deformabilidade que foi medida? Essa mostrada em azul. Essa faixa é a faixa das equações de estado permitidas. Tá? Então, isso dá para já colocar alguns vínculos não triviais sobre a equação que manda o que acontece no interior da estrela de nêutron. Então, imagina, você enxerga algo a 40 megaparsec de distância e você já consegue fazer alguns vínculos sobre a física que acontece nos últimos dezenas de metros do interior da estrela de nêutron. E isso para acabar com uma coisa talvez mais interessante, que é a cosmologia. Como eu falei, no caso da estrela de nêutron foi medido não só a distância, mas também o redshift. O redshift foi medido eletromagneticamente, não tem medida gravitacional do redshift. Então, o que acontece? Tem essa medida da distância, que está muito ruim, olha aqui, 40 mais 8, menos 14, então não está muito precisa. E também não tem uma medida do ângulo, tem essa degeneração ângulo-redshift. Então, a distância é inversamente proporcional a H0. Então, isso é a PDF da medida do ângulo, coseno di iota, e do H0. Okay? Dado que o redshift foi medido com precisão absoluta, praticamente não tem erro na medida do redshift. Então, essa é a medida do H0, que está muito ruim, comparada, por exemplo, com a medida do Planck, 67, e a medida da supernova do Cepheus, que é 72. Todo mundo sabe, não, que tem essa tensão, que as duas medidas não batem, a medida do Planck e da Cepheus. O LIGO Virgo vai ajudar sim, mas por enquanto não, porque, como vocês veem, é super grande essa região.
Onde a detecção do Lago Virgo deu um vínculo muito forte foi entre a diferença de velocidade de propagação de ondas gravitacionais e velocidade da luz, que deve ser menor que 10 a menos 15. Se você coloca um atraso de 2 segundos sobre uma distância de 4 megaparsec, dá é zero aqui. Ok? Simplesmente você não usa a equação de propagação de uma onda no espaço em expansão. Tem que a diferença da velocidade de propagação da luz da onda gravitacional tem que ser menor que 10 a menos 15. Então, isso matou vários modelos de quintessência e tudo mais. O que estamos enxergando nos dados do LIGO e Virgo é que quase só temos buracos negros, muito poucos duplas de neutron-star e só uma contraparte eletromagnética. Então, será que podemos medir o H0 sem a contraparte eletromagnética? Então, sem a medida do redshift? A ideia, sim, podemos. E a ideia é a seguinte: você tem a medida da distância luminosa, não tem o redshift, mas você tem a localização no céu. Então, você vai lá, pega os catálogos de galáxias, pega todos os redshifts de todas as galáxias que estão naquela região do céu e faz a PDF para o H0, integrando sobre todas as galáxias. Isso é uma simulação, depois 50 detecções, vai ter uma incerteza na medida do H0 de um 10%, sem precisar contraparte eletromagnética, só usando a formação do catálogo das galáxias. Isso é uma simulação de 2012, e agora que temos os buracos negros, podemos fazer não a simulação, mas a medida verdadeira. Bom, os buracos negros ajudam, mas não muito. Isso esse naranja é a medida do H0 usando só o evento de dupla de neutron-star com a contraparte eletromagnética. Esse azul é juntando os buracos negros com a informação dos catálogos das galáxias. O problema é que os catálogos de galáxias não são completos além de 200, 250 megaparsec, então pode usar só usar de buracos negros que estão mais perto. Então não pode usar todos os 50 Binary Black Hole que você detectou, mas só poucos, 4 ou 5. Então, ajudou um pouco na determinação de H0, sim, mas ainda não está ajudando para discriminar se Planck está errado ou se a supernova está errada na medida de H0. Mas, claramente, juntando 50, 60 detectores de buraco negro, talvez ajude. Por enquanto, que eles estejam suficientemente perto para ter catálogo de galáxias confiáveis. Então, essa é a conclusão. Então, temos começado a era da Gravitational Wave Astronomy e da Multi-Messenger Astronomy, mesmo que Multi-Messenger Astronomy existia antes das ondas gravitacionais. Podemos fazer também cosmologia, com a medida da H0, com a medida da distância luminosa versus redshift. E também podemos fazer física fundamental. Gravidade de precisão agora se pode fazer sim, até uma certa medida. Com LISA, que vai ter siglas noise ratio de 100 a 1000, vamos poder fazer muito mais. Tudo bem, aqui eu posso acabar. Bom, então vamos novamente agradecer ao Ricardo pela segunda parte do seminário. Ricardo, se você tiver ainda um tempo para responder algumas perguntas, há perguntas para você. Eu não sei como está a sua disponibilidade. Sim, hoje tem a vovó cuidando da minha criança, então estou livre. Ok. Bom, então, o Luiz, Mick e a Isabela Santiago fizeram algumas perguntas ao longo dessa segunda parte, então eu vou passar a palavra para o Luiz, para ele começar fazendo as perguntas, porque, como foi uma coleção de perguntas e comentários, é melhor que ele fale, enfim, e resuma as dúvidas, né? Luiz, por favor, se puder abrir o áudio e o vídeo. Bom dia, obrigado, Sturani, pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta primeiro. Você falou que para fazer a detecção você precisa ter modelos precisos, e eu entendo que é o melhor cenário para você poder comparar com a teoria correta, mas quando você mostra aquele gráfico da correlação, eu me pergunto se não é possível fazer isso sem modelo, porque você pode fazer uma busca por energia coerente nos detectores, né? Seria difícil imaginar que você tivesse uma energia coerente tão grande se fosse só ruído, né? Sim, isso é feito diariamente no LIGO.
é feito rotinariamente no LIGO, é que essa busca para um excesso coerente nos 2 ou 3 detectores é menos sensível, porque se você já sabe a forma do sinal, claramente você não está procurando escuro. É uma procura mais sensível. Mas, se tiver um sinal que não bate com a sua banca de sinais, claramente a procura de um excesso conjunto de sinais vira mais sensível se você está usando o modelo padrão errado. E essa procura de modelo de um excesso conjunto é feita rotinariamente e posso até antecipar, se você olha os dados públicos do LIGO, os candidatos a eventos públicos do LIGO, não naquela página grande do DPP, você vai encontrar um evento que foi detectado exatamente por isso, não porque bateu com essa filtragem que eu falei, mas porque deu um excesso coerente nos detectores. Então, não sabemos o que é, ainda não foi publicado, está só lá na página dos alertas públicos. Então, aquele também é um grande ponto de interrogação. Mas, qual é esse alerta? Você sabe? Sim, olha, está lá na página. Enquanto que respondo as perguntas, eu vou procurar, mas é público. Ok. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que era mais um comentário do que uma pergunta, você falou naquele gráfico que você colocou o limite de validade da teoria de perturbação, de relatividade numérica e etc. Eu vi recentemente um trabalho, eles fazendo um modelo surrogate, que eles pegam modelos de teoria de perturbação e eles reescalam de alguma forma, e parece que eles conseguem estender o limite de validade para a teoria de perturbação. Era só um comentário, mas parece que esse limite de validade seria um pouco mais abrangente, de acordo com eles. Perturbação ao torno do Schwarz, está dizendo? Isso. Ah, sim, mas tudo bem. Isso é só qualitativo, essa imagem. Não? Claro, claramente, na teoria de perturbação, você não pode chegar a massa muito perto uma da outra, porque está perturbando o torno de Schwarz, então não pode perturbar o torno das duas massas quase iguais. Claro. Na verdade, eles falam que seria válido, de acordo com um esquema de reescalamento, seria válido até a razão de massa 3, parece. Sim, em que base? Sabe dizer algo mais sobre o artigo? Qual é o assunto que eles usam? Como? Em que base eles falam isso? Como chegam a essa conclusão? Eles pegam templates, eles fazem um modelo surrogate com ondas de teoria de perturbação, e eles veem que, reescalando a onda, eles conseguem fazer um matching com com modelos de relatividade numérica. Então... não, mas isso é outra coisa, sim, entendo. Você pode pegar todos esses inputs e construir um modelo analítico por uma forma onda que, em princípio, pode escrever um código que dá uma forma de onda por qualquer valor da razão da massa e por qualquer valor da fase do inspire, do merge, do down, tá? Você pode escrever isso. O problema é onde esse modelo é confiável. E onde esse modelo é confiável, bom, não tem um jeito certo para saber. Tem que comparar com outros métodos, conferir, fazer teste. E sim, até razão de massa até maior que 3, podemos acreditar. Mas quer dizer, isso é um pouco uma construção fenomenológica. Que funciona, até funciona. Até funcionar, não tem garantia. Entendo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz. A próxima é a Isabela. Isabela, se você puder abrir o seu áudio e vídeo para fazer as suas perguntas. Oi, boa tarde, professor. Minhas perguntas são... A primeira pergunta é sobre a razão sinal-ruído. Acho que não ficou claro. Ela depende da fase ou ela só sente a amplitude da onda? E, bem, a segunda pergunta seria se na medida de H0, o fato de você ter só uma fonte, uma detecção, né, não causaria um erro grande devido à possível velocidade peculiar dessa fonte. Se não me engano, estava a 40 megaparsec, era isso? Sim, ótima pergunta. Então, rispondo à segunda, primeira.
A segunda pergunta sobre velocidade peculiares. Velocidade peculiares dá um erro muito pequeno, 40 megaparsec, não? Velocidades peculiares são mais importantes de escala cosmológica, sobretudo considerando que tem esse erro monstro aqui, devido a essa degeneração com ângulo. Então, por esse evento aqui, as velocidades peculiares são completamente despreciáveis. Pode dar um erro sobre a medida do redshift, mas o erro na medida do redshift é completamente despreciável rispetto a esse erro super grandão na medida da distância luminosa. Sim, desculpa, respondi a pergunta, agora não esqueci. Responder a segunda pergunta. A primeira é sobre a razão sinal-ruído. Sì, il sinal ruído è claramente dipendente dall'amplitude do sinal, né? Opa, aqui, travou tudo. Claramente, não? Se a razão sinal ruído é linearmente dipendente da amplitude do sinal. Mas também na fase, não? Por quê? Porque a razão sinal ruído depende dessa correlação. Se você joga aqui dentro um sinal completamente errado, na correlação com o sinal que está escondido aqui no ruído dos dados, você vai ter algum pedaço que está em fase, algum pedaço que está em contrafase, e adicionando os dois dá zero. Então, é claro que a amplitude conta linearmente de um jeito trivial, mas a fase conta muito, porque ter uma fase certa, isso permite que a razão sinal ruído é acumulada todo ao longo do sinal sem cancelações. Se você não acerta a fase, vai ter essas cancelações, então você mata o numerador do razão sinal ruído. Claramente, outro jeito de aumentar o razão sinal ruído é diminuir o denominador, diminuir o ruído, então ter um observatório mais performante. Obrigada, professor. Agora uma pergunta do Gabriel Luz. Gabriel, se você puder abrir o áudio e o vídeo. Oi, professor, boa tarde. Eu só queria saber se tem como, no caso assim, melhorando os detectores ou adicionando mais detectores ao longo do planeta, se tem como ter uma pressão melhor sobre se a teoria que mais ajusta os dados é relatividade geral ou se a gente, como que a gente saberia diferir a relatividade geral de uma teoria alternativa. Como que isso pode ser feito? Não, como já foi mencionado, não, tem os testes no ring-down, não? Se você mede uma frequência, um damping dos modos ring-down diferente daquela prevista para a relatividade geral, isso é um smoking gun para uma nova teoria. Depois tem o Inspire, não? O problema do Inspire é que isso é a precisão dos coeficientes pós-newtonianos que temos até agora. Tirando os parâmetros pós-newtonianos inferiores, que são uma precisão de 10%, os pós-newtonianos alto tem uma incertitude de 100%. Então, é o que dá com os dados atuais, sendo que a gente não conhece os parâmetros astrofísicos que estão na base do sinal. Quando tiver razão sinal ruído 100.000 como no LISA, com certeza vamos poder chegar a uma precisão muito menor do ordem de 1% nesse coeficiente pós-newtoniano. Ou, ao contrário, detectar uma deviação da realidade geral. Isso, 1% admitindo que a realidade geral esteja na base dos sinais. Se a realidade geral não está na base dos sinais, vai ter deviações além do 1%, com LISA vamos poder detectar. Ok, muito obrigado, professor. O José Ademir quer fazer uma pergunta. José, pode seguir. Eu não sei. José, você está no mudo. Minha pergunta é a seguinte, Ricardo. A primeira pergunta, e depois vai seguir uma segunda pergunta, é o seguinte: quantos parâmetros livres efetivamente existem no template do LIGO? Na procura que mostro aqui, são 3. Tá? São 3 parâmetros? A procura que mostro aqui são 3.
as duas massas e uma combinação dos dois spin. Isso é na procura que se faz. Uma vez que você individua um candidato evento, depois você recorta os dados, alguns minutos ao torno dos dados, e faz uma procura muito mais acurada, então coloca 15 parâmetros, que são todos os parâmetros que determinam um sistema binário. Então, 6 spins, 2 massas, o tempo de chegada, a distância e os 4 ângulos que determinam a orientação. Você falou aqui sobre as correções da gravitação pós-newtoniana, da aproximação pós-newtoniana, né? Então, você tem as correções nas várias ordens. Mas tem um outro tipo de correção que eu estava interessado, que é o seguinte: quando a gente estuda a teoria de radiação gravitacional, a gente vê que o momento de quadrupolo é o termo dominante. E a frequência da onda gravitacional é duas vezes a frequência a frequência orbital, né? Mas acontece que tem os outros multipolos. E aí você tem um espectro de frequência. Então a frequência vai ser n ômega 0, onde ômega 0 é a frequência orbital. Eu pergunto o seguinte: nesses templates relativísticos, que é usado no LIGO, eles ficam na aproximação quadrupolar ou eles vão para multipolos mais altos? Por que eu estou interessado nessa questão? Porque na fusão, próximo ao Ringdown, talvez um multipolo mais alto seja excitado. E aí a frequência é diferente. Então, você poderia testar, por exemplo, a teoria básica, no sentido de que você vai testar os multipolos, pelo menos o octopolo, por exemplo. Tá? Isso é possível ou os efeitos da aproximação pós-newtoniana são mais importantes? Você consegue ter uma visão sobre isso? Não, isso não só é possível, mas já foi feito. Se você pegar esse artigo aqui, peraí, já foi feito. No evento com razão de massa 10, agora, desculpe, não estou achando a slide, GV19, isso aqui. No evento com razão de massa 10, se mostra que o L igual a 3 é tão importante quanto o L igual a 2, então que o octupolo é tão importante como o quadrupolo. Então, isso está tudo dentro. O ponto é que, quando você vai perto do merger, como você justamente fala, a aproximação pós-newtoniana não é muito boa. Então, o que a gente usa são essa forma de ondas fenomenológica, que pegam informação da pós-newtoniana e da relatividade numérica, e usam as duas informações para construir algo que é mais acurado das duas separadamente, que é mais acurado da pós-newtoniana e mais acurado da relatividade numérica. Então, são formas de ondas fenomenológicas que tomam em conta de tudo. E, efetivamente, se você ler esse artigo, você vai ver que tem evidência absoluta de um L igual a 3, que está nos dados. Uhum. Ok. Obrigado, Storani. Ótimo seminário. Parabéns. Bom, eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Há algumas referências que foram enviadas pelo chat ao longo das discussões, mas, enfim, nós já tivemos um seminário bastante longo, com bastante discussão, então vamos agradecer ao Ricardo pela disponibilidade, pelo ótimo seminário de novo. E a gente se encontra no próximo seminário daqui a 2 semanas. Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Eu quero deixar o seminário